Estão me ouvindo? Alô? 1, 2, 3. Alô? 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 Boa noite a todos. Oh, bonito ouvir. Mais uma vez. Boa noite a todos. Boa noite. Agora até me aqueceu esse boa noite. Bem, meu nome é Roberto Capone, sou psicólogo e fui convidado para fazer uma palestra, né? Até coloquei um tema que não é só, né, para os tempos atuais, mas para toda a nossa vida, que são os laços, os nossos laços afetivos, os laços que a gente faz durante a nossa vida, no trabalho, em casa, na nossa família, ou amoroso também, romântico, todos os laços. E hoje, né, vou explicar como é que se surge esses laços, entender também como que tem alguns laços que podem nos beneficiar e outros que nem tanto. Para começar essa minha palestra, eu vou colocar uma reflexão. Um minutinho, né, caso vocês queiram, podem até fechar os olhos, mas lembrar de alguém que foi muito importante para cada um de vocês no momento mais difícil na vida de vocês. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, uma amiga, um tio, um parente, pode ser namorado, namorada, esposo, esposa, alguém que tem uma grande influência e auxiliaram vocês num momento muito difícil. E bem, com essa imagem eu vou continuar dessa pessoa, né, importante, vou continuar a minha palestra, que foi um grande vínculo, creio eu, que para todos vocês. Bom, antes de mais nada, eu vou fazer até essa pergunta. O que são vínculos afetivos? O que vocês entendem como vínculos? Quem saber me responder pode levantar a mão, pode arriscar. Não tem o certo e nem o errado. Aquele que a gente tem alguma conexão? Boa, isso! Uma grande conexão. Uma conexão emocional profunda. Afinidade. Como? Afinidade. Afinidade também. O que mais? Alguém quer arriscar também? Não precisa ser necessariamente com um familiar, pode ser com alguém, né? Uhum. Exato. Quando a gente coloca em vínculos afetivos, isso que... Qual que é o seu nome? Lisandra. Isso que a Lisandra falou é bem interessante, porque conseguimos realizar em vários aspectos, né? Tanto em família como fora da família, grandes vínculos. E aí eu vou explicar rapidamente como é que a psicologia tem a teoria do apego de Bowlby foi um psicólogo e psiquiatra inglês. Ele estudou muito sobre isso. Como é que surge o apego? Como é que a gente se apega às outras pessoas? E é justamente na infância, no início das nossas vidas. Quando a pessoa que nos cria, que pode ser mãe, pai, né, os pais, pode ser os avós, pode ser os tios, influenciam no nosso vínculo. Por exemplo, se esses pais, essas mães, né, esses pais, enfim, forem muito negligentes na questão de não ter carinho, não dar afeto, não demonstrar segurança para essa criança, ela vai se desenvolvendo e vai construindo por ela própria essa segurança.
formando assim um adulto que não sabe se relacionar com os outros, não sabe falar com os outros. E isso não é algo positivo. Como também ocorre o oposto, né? Por exemplo, os pais extremamente protetores que não deixam a criança ver o mundo, né? Interagir com outras crianças, interagir com outras pessoas. Caso isso ocorra, se esses pais saem, é aquela criança que faz aquela birra toda, ela vai sentir muita falta. Ela não vai saber lidar com ela mesma. E o que vai acontecer? Futuramente, vai ser um adulto que vai ser muito dependente do outro. Então, e qual que é o saudável? São os pais em que deixam, né, dão essa oportunidade da criança vivenciar, de ser a criança, como também é os pais que dão essa segurança, que dão esse afeto, que dão esse carinho. Então é bem interessante que é bem o meio termo, nem muito um lado e nem muito o outro. E tornando, né, um adulto mais seguro de si, seguro das suas escolhas, mas também conseguindo fazer vínculos fortes, vínculos saudáveis. Embora, né, a teoria do apego de Bowlby, ele coloca muito na infância, eu coloco um ponto, né, uma questão para a gente pensar. O ser humano, ele vai evoluindo, a gente vai experimentando, vivenciando coisas novas. Coloco que uma criança que pode ser negligenciada, ela pode se tornar um adulto saudável, dependendo do meio que ela está, das amizades que ela vai fazendo e como que ela vai interpretando e vivenciando o mundo. E isso, olha que interessante, influencia muito o nosso senso de segurança, a nossa autoestima. A gente está seguro com a gente mesmo e também seguro nas nossas relações no outro, no afeto com o outro. E aqui eu tinha colocado que existem os tipos de vínculos. A gente tem o vínculo, né, nas nossas famílias, a gente tem os vínculos românticos, né? A gente tem os vínculos através das amizades que a gente vai tendo durante a nossa vida. A gente vai tendo os vínculos profissionais e os vínculos espirituais, né? A conexão nossa com Deus, a conexão nossa com o divino. E como é que surgem as relações saudáveis? A gente falou um pouquinho de vínculo, mas nem todo vínculo pode ser positivo, né? E aqui eu vou focar um pouquinho naquele vínculo que é bom, aquela conversa que parece que a gente fica mais leve, né? Mais desestressado do nosso dia a dia. Nota que quando essa conversa ocorre, normalmente é com uma pessoa que nos apoia, normalmente é com uma pessoa que nos valida da forma que a gente é, com os nossos erros e os nossos acertos. A gente é humano, a gente erra e acerta. E que nos dão também segurança na nossa convivência, na nossa fala. Então, uma das características que eu coloco é reciprocidade, né? De ser recíproco, ser um afeto que eu estou dando, mas eu também recebo esse afeto. De ter uma escutativa, de eu escutar de fato o que está acontecendo com o outro, mas de querer saber, de querer ajudar o outro. Não uma escuta superficial, só passou e pronto. Tem que ter a empatia. A gente tem que entender o outro lado da outra pessoa. E o respeito.
Uma linha que fala muito sobre isso é a psicologia humanista, né? Ela trabalha muito com essa escuta genuína, a escuta verdadeira com o outro, a aceitação incondicional. Quando ele fala em aceitação incondicional, não é aceitar, né, até o errado, né, enfim, mas aceitar que o outro tem uma história, o outro tem uma convivência, o outro tem as suas vivências. E a congruência, né? O que é a congruência? Sermos transparentes com o outro, sermos nós mesmos. E quando o afeto adoece? Aqui já tem um pouquinho, mas queria saber um pouco de vocês, se vocês já passaram, creio eu que sim, sobre alguma amizade, sobre alguém que se aproximou bastante de vocês, e que, poxa, em vez de fazer bem, não foi algo tão legal, não foi algo tão prazeroso, não foi um afeto bom. E o que ocorre, né, nessas relações que prejudicam? O que ocorre com a gente? A gente fica com culpa, né, o outro fica nos pressionando, a gente tem medo do que o outro fala, o que o outro vai achar, o que o outro sente pela gente, a gente fica com ansiedade, a gente fica angustiado naquele momento. Então eu falo que é até andar entre ovos, né? São relacionamentos em que a gente não consegue ser nós mesmos. Colocamos uma máscara e isso é muito prejudicial. E aí eu coloco, né, alguns sinais de abuso que podem acontecer nesse tipo de afeto, né? O controle, né, uma pessoa querendo manipular a outra, a dependência, uma pessoa está totalmente dependente da outra, porque a dependência emocional é um sinal ruim. A gente tem que lidar com as nossas sensações e as sensações do outro. Então é um peso em dobro. Eu ainda coloquei uma frasezinha, né? O amor não justifica sofrimento contínuo. E é bem interessante isso. E eu escuto muito, mas eu amo, mas eu sofro, mas eu amo. Eu sofro, mas eu necessito. Mas até que ponto tu realmente necessita passar por isso? Até que ponto isso é o amor? O amor é uma troca. Não é somente eu doar ou eu receber. É uma troca. Os aspectos, né? O que ocorre quando não tem essa troca? Poxa, a depressão, a gente fica mais chateado, a gente fica mais triste, mais ansioso, como coloquei ali em cima, ficamos mais estressados. Coloquei a autodestruição, que tem um pouquinho a ver com a ansiedade, começamos a roer mais a unha, o outro, eu tenho que falar com o outro, eu começo a me coçar, eu fico, a sudorese, eu começo a suar muito. Então, é um afeto que não nos faz bem. E aí eu coloco, né, a ênfase no autocuidado como prioridade. A gente se valorizar também. Valorizar a nossa história. O que passamos, como que passamos. Muitos relacionamentos é muito pautado no outro. E nós? Então, até eu vou falar um pouquinho sobre isso nesse próximo slide. O amor próprio e os limites que a gente tem que ter. O que é o amor próprio? É justamente isso. A gente valorizar a nossa história, valorizar as nossas experiências, valorizar o que vivemos. E a importância dos limites nas relações. Uma relação saudável, eu consigo falar um não para o outro. Não que eu vou ser ríspido com o outro, mas de eu explicar para o outro o que eu estou achando. O porquê desse não. E
principalmente o outro entender. Talvez o outro não precisa concordar na hora, mas entender que eu tenho um outro ponto de vista. E isso é muito interessante. Normalmente a gente tem um medo desses nãos, justamente com medo da rejeição, do que o outro vai achar. Será que ele vai me barrar completamente? Será que vou deixar de ser amigo, amiga dele? A culpa. Nossa, se eu falar isso não, meu Deus, vou acabar com tudo. E aí eu coloco para vocês, que tipo de amizade é essa também? Porque uma amizade saudável tem os seus altos e baixos. Não é perfeita. E aí é a gente saber lidar com esses altos e baixos. Se teve esse baixo, não, mas eu quero, tem muita coisa positiva nesse relacionamento. Opa, peraí. Então vou ver juntos o que dá para fazer, o que dá para realizar. E com isso, né, eu coloco a assertividade, o equilíbrio entre firmeza e empatia. Por quê? Se eu sou totalmente comigo, na minha única verdade, eu não vou ser flexível em aceitar o próximo. Então eu tenho que ser também empático. Mas se eu sou totalmente empático, eu só vou aceitando o outro e não me considerando. Então a gente tem que sempre entrar nesse equilíbrio, e isso é assertividade. Lógico, a gente pode ser um pouquinho firme numa relação. Lógico, a gente pode ser um pouquinho mais carinhoso numa relação. Mas os extremos nos adoecem. Então, esse ponto que eu coloco. E com isso, né, com a assertividade, a gente tem a maturidade emocional. A gente ter a segurança em nós mesmos e nos nossos vínculos. A confiar em nós mesmos e no outro. Não somente no outro e não somente em mim. E aí eu coloquei, né, um ponto bem interessante. Estou falando bastante sobre, né, vínculos, sobre o afeto, mas coloquei, né, esse slide justamente sobre a solidão e solitude, né, o oposto disso. O que é solitude? Solitude são momentos em que a gente precisa ter com nós mesmos, momentos de reflexão, momentos de entender o que está ocorrendo na nossa vida, o que eu vou realizar, como que eu vou realizar. O que é muito bom, se for por um momento. Caso seja por um longo período, pode sim tornar uma solidão. A gente se isolar, a gente não querer socializar. E se nós não socializarmos, não tem trocas, não tem vivências, não tem experiências, não tem oportunidades. Então, são dois pontos, né? Sozinho, mas um sendo positivo e um outro que pode vir de uma vertente muito negativa. Alguns fatores podem influenciar isso, né? O individualismo, a gente está nessa corrida de um tem que ser o melhor do que o outro, principalmente no que se diz respeito ao trabalho. A hiperconectividade, a gente está muito conectado no celular, não estamos trocando mais palavras, é só um oi, tudo bem, tudo, e acaba. Então, isso também, a hiperconectividade, tem um lado positivo, sim, nos aproximamos de pessoas longínquas, mas e a pessoa que está do nosso lado? Em conversar com ela, em saber como é que ela está, em saber como é que foi o dia a dia, em trocar experiências que ela teve que você não teve. Então, isso daí também é um fator que agrava na nossa vida.
Então, e isso que eu coloco, a importância, né, da gente ter as nossas redes sociais. Quando eu falo em rede social, não é somente do Facebook, o Instagram, mas a gente ter redes de convivência, pessoas em que conseguimos ter troca, pessoas em que temos segurança, para nós não ficarmos solitários, sozinhos. E aí coloco alguns pontos em que cada um pode realizar, né? As nossas conexões que curam. Então, algumas ações que a gente pode realizar. O escutar mais o outro. O escutar realmente o que o outro tem a dizer. O que o outro está passando. Como que o outro está passando. E o validar. Quando eu falo em validar, não é que eu vou aceitar tudo o que o outro fala, mas é entender que é a vida do outro. E como eu tinha comentado, o outro fez sempre a melhor escolha que ela tinha naquele momento. Então, a palavra validar é muito interessante, é muito interessante. E o apoiar o próximo, o apoiar as ações positivas, o apoiar o crescimento do próximo, e o próximo vai apoiar o crescimento nosso. É mútuo. E aí, né, eu coloco isso como um cuidado, né, como um ato coletivo, como de cada um realizar isso. E fortalecimento de vínculos como uma resistência. Fortalecer esses vínculos. Poxa, eu tinha uma pessoa muito amiga, muito querida, por que não mandar uma mensagem? Por que não falar com ela? Às vezes, no nosso dia a dia, a gente esquece desses vínculos. Por que não resgatar eles? Marcar um café, um almoço, uma saída na praia. Por que não fortalecer eles? Normalmente a gente espera também muito do outro. O outro tem que me chamar, o outro tem que fazer tal coisa por mim, o outro tem que ligar para mim. Por que não posso eu ligar? Eu mandar uma mensagem? Então, esse também é um questionamento que eu coloco sobre a questão dos vínculos. A gente também tem que ser ativo. Não esperar muito também. E bem, vou fazendo o encerramento da palestra com uma frase, como uma reflexão. Tá? As relações nos transformam e curam, porque o afeto é alimento para o coração e remédio para a alma. Que saibamos tecer laços verdadeiros, onde sejamos acolhidos, fortalecidos e inspirados a crescer com leveza e sentido. E com essa frase, né, no qual ela é muito bonita, fala a necessidade da gente ter, né, esses laços, de fortalecer esses laços, da gente ter boas companhias, de ter bons vínculos. E bem, vou finalizando essa palestra, também deixando um número para contato, caso vocês queiram comentar um pouquinho sobre a palestra, podem entrar em contato comigo. E também explicando um pouquinho do projeto que a gente tem em conjunto com o Centro Holístico de Atendimento Psicossocial, com esse número. A gente tem um valor social abaixo. E é essa minha palestra. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigado.